Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC. Neste de hoje, nós vamos à posição de um ponto em relação à circunferência no estudo da geometria analítica. Considerando uma equação de circunferência como a ser x menos a quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado, e um determinado ponto P que vamos coordená-lo por M e N. As possíveis posições do P em relação à circunferência. A primeira delas, externo. Posição externa é quando você verifica que a distância do centro ao ponto é bem maior do que o raio dessa circunferência. Então, senhores, usando aqui a condição da fórmula da distância entre os pontos P e C, na condição de maior do que raio, quadrando essa situação, senhores, ficamos então a depender de m menos a quadrado mais n menos b quadrado menos r ao quadrado maior ou igual a zero, a condição das coordenadas de um ponto ser exterior a uma determinada circunferência. Para ele vir pertencer à circunferência, gente, nesse caso, a distância do centro ao ponto é o mesmo raio, ou seja, a distância CP é o raio. A gente quadrando a fórmulazinha da distância, ficamos então a depender da condição da igualdade a zero nessa situação. E quando o ponto é interno, a circunferência interior, o que acontece? A distância do centro ao ponto é menor do que o raio. Então, senhores, dando arrumadas nas coordenadas dos pontos, ficamos a depender de uma inequação menor do que zero. Então, na condição de maior é condição externa, condição igual é o ponto que está a pertencer à circunferência, e no caso da situação estar menor do que zero, nós temos a dependência dele ser interior. Então, gente, aqui nós temos uma síntese, um resumo, justamente das três condições aplicadas. Temos aqui também uma outra maneira de apresentar na dependência de uma função. Quando é dado um ponto P de coordenadas x0 e y0, e vamos estudar a sua posição em relação a uma determinada circunferência lambda, é só você substituir as coordenadas do ponto na lei de circunferência. Então, senhores, quando fazemos isso e verificamos que essa função vem assumir um valor maior do que zero, é a situação do ponto C externo à circunferência. Quando é igual a zero, o ponto pertence, e quando é menor do que zero, o ponto é interior. Vejamos isso aqui dentro de um exemplo. Vamos considerar o ponto P sendo 2, 3, e aqui a circunferência lambda, x2 mais y2 menos 4x. Formando a função f de x, ficamos a ser igual à lei da função. Bom, vamos ver o que dá o f do 2, 3 na lei de função. Então, senhores, quando aplicamos o f de 2, 3 na lei da função, ficamos com isso igual a 5, né? Que é 4 mais 9, 13, menos 8, 5. E 5, senhores, é um valor maior do que zero. Então, o que podemos dizer desse ponto P em relação à circunferência lambda exterior, já que a lei de função deu maior do que zero? Da mesma maneira, gente, qual é a situação do ponto origem em relação à lei dessa circunferência? Então, senhores, novamente vamos aqui aplicar a lei de função, né? f de x, y, ficamos a depender na igualdade à lei de circunferência. E aí, gente, vamos usar o 0, 0 na lei de função, né? Já que é o nosso ponto a ser verificado. Olha, gente, substituindo o 0, 0 na função circunferência, ficamos então a depender, senhores, de zero. E se o f do ponto dá zero, é porque o ponto é ponto de circunferência. E ainda, senhores, vamos determinar a posição de um ponto agora 0, 1 em relação a essa circunferência. Novamente, construindo aqui a lei da função de circunferência, vamos situar o f de 0, 1, né? Que é o ponto que está sendo estudado, na lei da função de circunferência. Então, senhores, arrumando essa 0, 1 na lei de circunferência, isso vai valer menos 8. E, gente, se a lei da função deu negativa, menor do que zero, o que podemos citar desse ponto em relação à circunferência? É ponto interior. Então, gente, aí como você estuda ou faz os três métodos relacionados ponto de circunferência. Problema interessante.
determinar P de modo que o ponto A 7, 9 seja exterior à circunferência de equação x2 mais y2 menos 2x menos 2y menos p igual a 0. Bem, senhores, vamos aqui verificar o seguinte. Novamente, montando a lei de função, né? Tomamos o fx, y igualamos a lei da circunferência. Para que esse ponto seja exterior ou externo, o f do 7, 9 tem que ser maior do que 0. Bem, senhores, então vamos fazer o f de 7, 9. Usando o f de 7, 9 na lei da função, senhores, ficamos com essa dependência de 98 menos π. Mas o f de 7, 9 deve ser maior do que 0. Então, isolando ou resolvendo assim na equaçãozinha, ficamos então aqui com a primeira dependência do P, ou seja, P menor do que 98. Bem, senhores, a próxima dependência, já que P está envolvido na equação, nós temos as condições de existência de uma circunferência. Para isso, vamos determinar aqui o centro da circunferência. Não tem problema, né? Ficamos com o seu centro valendo o ponto 1, 1. Só usar o menos 2a igual ao coeficiente x, o menos 2b igual ao coeficiente de y, chegamos ao centro. Bem, senhores, vamos aplicar a condição de cálculo de raio da circunferência. Então, tomamos a quadrado mais b quadrado menos r quadrado igualamos ao termo menos 6. Bem, senhores, então aqui vamos usar, no caso, menos p, né, gente? Está errado aqui, é menos p, que é o termo independente, ó. Desculpe aí. Então, isolando o P nessa situação de circunferência, senhores, ficamos então com a R igual a raiz quadrada do P mais 2. Olha só, hein? Condição de existência desse radical, senhores, é que o P mais 2 seja maior do que 0. E aí você tira a outra dependência de existência do P, que é o P maior do que menos 2. Senhores, usando as duas situações, P menor do que 98 e P maior do que menos 2, ficamos com a condição de existência desse P, ou seja, P maior que menos 2 e menor do que 98. Gente, agora vamos aqui a uns sistemazinhos. Sistema de inequação, x2 mais y2 menor que 25, menor ou igual a 25, e a segunda x2 mais y2 maior ou igual a 4. Senhores, a primeira inequação, a primeira função, ela depende de um centro, um círculo de centro 0, 0, origem, e raio 5. E se é situação menor, senhores, é a condição interna, pontos internos, e situação de igualdade é o contorno. Então, nós temos aqui a representação do nossa primeira inequação. A segunda, também temos uma inequação, né, senhores? x2 mais y2 maior ou igual a 4. Trata-se nada mais, nada menos, senhores, de um círculo de situação externa, né, de raio 2 e centro-origem. Só que se a dependência maior ou igual, são todos os pontos do contorno deste círculo e a sua região externa. Bem, senhores, se é sistema, vamos partir para a condição dos pontos que pertencem às duas situações, ou seja, em outras palavras, fazendo a interseção desse círculo de raio 5, condições de pontos internos e pertencentes, interseção com esse círculo de região externa de raio 2, ficamos, senhores, com uma coroa circular como solução desse nosso sistema. Nosso outro sistema dependemos de um círculo, condição interna de raio 3, centro-origem, e a outra, senhores, trata-se nada mais, nada menos de uma reta em que satisfaz os pontos abaixo dessa reta. Gente, fazendo a interseção dessas duas situações, aqui nós temos as duas circunferência e a reta num só plano, fazendo a interseção das duas situações, senhores, ficamos então a depender desse segmento circular a representar esse nosso sistema. Bem, senhores, no mais, bons estudos. Deixamos aqui essas 8 questões para os senhores.
bons estudos e até a próxima. Valeu!